E aqui estamos palpites de segunda-feira, dia 26/5. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Isso. Campeonato Alemão, Playoffs de Rebaixamento, Jogo de Volta. Elversberg contra Heidenheim. No jogo de ida foi 2-2. Nos últimos 5 jogos o Elversberg venceu 3, empatou 2. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 7. Menos de 10,5 cantos em 8. Nos últimos 5 jogos, o Heidenheim venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Ambas marcam não em 7 de 10. Menos de 10,5 cantos em 9 de 10. Palpite, menos de 10,5 escanteios. Liga Saudita, Al-Fatih contra Al-Nars. O Al-Fatih é o 12º e o Al-Nars, 4º. Nos últimos 5 jogos, o Fatih venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Al-Nars venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 4 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 3-1 para o Al-Nars. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Al-Hilal contra Al-Qadisiyah. O Hilal é o 2º e o Qadisiyah 3º. Nos últimos 5 jogos, o Hilal venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Al-Qadisiyah venceu 4, empatou 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Ambas marcam sim em 7 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 2-1 para o Al-Qadisiyah. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Al-Ittihad contra Damak. O Al-Ittihad é o 1º e o Damak 14º. Nos últimos 5 jogos, o Al-Ittihad venceu todos. Nos últimos 5 jogos em casa, também venceu todos. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Damak venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 2-1 para o Damak. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato Escocês, Playoffs de Rebaixamento, Jogo de Volta. Ross contra Livingston. No jogo de ida foi 1-1. Nos últimos 5 jogos, o Ross empatou 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Ambas marcam sim nos últimos 5. Nos últimos 5 jogos, o Livingston venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 4 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 2 jogos entre essas duas equipes, tivemos 2 empates, 2-2 e 1-1. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato Sueco, Norrköping contra Mjällby. O Norrköping é o 7º e o Mjällby 1º. Nos últimos 5 jogos, o Norrköping venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2 e perdeu 3. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Mjällby venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 4 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com 2 vitórias do Mjällby. Palpite, fora vence, empate anula. Ou dupla chance, fora vence, empate. Campeonato Brasileiro, Bragantino e Juventude. O Bragantino é o 4º e o Juventude 18º. Nos últimos 5 jogos, o Braga venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10.
Nos últimos 5 jogos, o Juventude empatou 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos como visitante, perdeu todos, mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com uma vitória do Bragantino e um empate, 2-1 e 1-1. Palpite: Casa vence. Série B, Criciúma e Coritiba. O Criciúma é o 16º e o Coritiba, 7º. Nos últimos 5 jogos, o Criciúma venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Coritiba venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 1 e perdeu 4. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. Palpite: jogo under, menos de 3 gols e meio. Botafogo e CRB. O Botafogo é o 18º e o CRB, 4º. Nos últimos 5 jogos, o Botafogo venceu 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2 e perdeu 3. Menos de 2 gols e meio na partida nos últimos 3. Nos últimos 5 jogos, o CRB venceu 1 e empatou 4. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Menos de 2 gols e meio na partida nos últimos 8. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com uma vitória do CRB e um empate, 4-1 e 0-0. Palpite: jogo under, menos de 3 gols e meio. Cuiabá e Vila Nova. O Cuiabá é o 10º e o Vila Nova, 2º. Nos últimos 5 jogos, o Cuiabá venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Vila Nova venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com uma vitória para cada lado, 2-0 e 4-2. Palpite: jogo under, menos de 3 gols e meio. Série C, Brusque e São Bernardo. O Brusque é o 4º e o São Bernardo, 6º. Nos últimos 5 jogos, o Brusque venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Ambas marcam não em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o São Bernardo venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Ambas marcam não nos últimos 5. Palpite: ambas marcam não. Guarani e Figueirense. O Guarani é o 18º e o Figueirense, 16º. Nos últimos 5 jogos, o Guarani venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Ambas marcam não em 6. Nos últimos 5 jogos, o Figueirense venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos como visitante, empatou 2 e perdeu 3. Ambas marcam sim em 9. Palpite: menos de 12 escanteios. Série D, Grupo 8. São Luís e Joinville. O São Luís é o 6º e o Joinville, 1º. Nos últimos 5 jogos, o São Luís venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2 e perdeu 3. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Joinville venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante, empatou 3 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida em 9. Palpite: jogo under, menos de 3 gols e meio. Campeonato chileno, Audax italiano contra o Huachipato. O Audax é o 1º e o Huachipato, 8º. Nos últimos 5 jogos, o Audax venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e empatou 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 9. Nos últimos 5 jogos, o Huachipato venceu 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos como visitante, empatou 2 e perdeu 3. Mais de 2 gols e meio na partida em 7 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com uma vitória para cada lado, 1-0 e 2-0. Palpite: casa vence, empate e anula, ou dupla chance, casa vence, empate. Legal! Bem louco!
Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. No comentário fixado tem um vídeo como palpite dos jogos de hoje. Se você ainda não assistiu, eu peço que confira. E para ajudar o canal a crescer, não se esquece de deixar o seu like e compartilhar nas suas redes sociais. Eu sou o André e te aguardo para o próximo vídeo.